Fala aí, beleza? Gabriel Porto por aqui. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o mercado de fundos imobiliários, que vem subindo tanto aí nas últimas semanas para cá. O que fazer agora? Esse é o momento de compra, esse é o momento de venda, esse é o momento de espera. A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo aqui de hoje, tá? Mas antes da gente começar, quero te pedir, caso ainda não for inscrito, inscreva-se aqui no canal, porque toda semana tem conteúdo novo aqui para você. Deixe seu like ao fim do vídeo, deixe seu comentário também. Então o mercado de fundos imobiliários aí vem subindo fortemente a cada semana que passa, E a gente está vendo isso acontecer por algumas coisas que interferem em toda a macroeconomia aqui do Brasil, principalmente quando se fala de inflação e quando se fala em taxa básica de juros. O que acontece no nosso país é que desde o início da pandemia a gente viu uma inflação subindo, ou seja, dinheiro perdendo o poder de compra, as coisas ficando mais caras. Porém, o que vem acontecendo aí nos últimos meses são quedas principalmente voltadas à energia e à parte de combustíveis, tá? Isso faz com que a inflação no nosso país comece a diminuir e a gente já vem registrando aí nos meses de julho, nos meses de agosto, uma deflação, ou seja, uma inflação negativa no nosso país, coisa que por aqui é muito raro de acontecer, ver inflação negativa. E uma inflação negativa, como a gente pode ver, e o mercado já reduz essa inflação aí para os próximos anos, tá? Como a gente pode ver nessa notícia aqui que saiu no site da Agência Brasil, a previsão, tá, para a inflação em 2023 ficou em 5,3%. Para 2024 e 2025, as previsões são de 3,41% e 3%, respectivamente. Ou seja, para os próximos anos, uma ideia é que se tenha uma taxa de inflação em queda no nosso país. Uma inflação em queda faz também a Selic não precisar estar tão alta como ela está hoje. Hoje ela está aí na casa dos 13,75%, subindo de fato para combater a inflação no nosso país. Inflação em queda também significa uma Selic que vai virar em queda. Hoje, essa taxa básica é de 13,75, mas a projeção futura é que para 2023 ela fique na casa aí dos 11%. Selic mais baixa faz com que o mercado comece a aquecer, e isso está fazendo o mercado de fundos imobiliários subir, porque o mercado já está antecipando todo esse movimento, tá? E a gente sabe que, historicamente, olhando até para esse outro gráfico aqui, IFIX e Selic andam em direções totalmente opostas. Enquanto a Selic sobe, renda fixa fica mais atrativa, poupança, tesouro direto, CDBs começam a entregar mais, muita gente abre mão de bolsa de valores. Quando as coisas invertem, Selic tende a cair, o mercado já começa a olhar muito forte para bolsa de valores, ações, fundos imobiliários e tal. Então, mesmo antes de uma queda de fato real da Selic, só de fato pela expectativa futura de queda aí, o mercado já começou a se animar, e o que a gente vê no IFIX é isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Uma subida no IFIX aí. No último mês subiu aí mais de 6% do IFIX, e a gente já percebe vários fundos imobiliários subindo de forma muito forte. Por exemplo, a gente pode pegar aqui vários casos. O fundo imobiliário que provavelmente você que está me assistindo é cotista, o fundo que tem mais cotistas na Bolsa de Valores, o MXRF. Em um mês, esse é um fundo que já subiu aí mais de 2%. Se a gente for olhar para um fundo de shopping, XPML11, de um mês para cá, esse foi um fundo imobiliário que já subiu mais de 10%. KNRI11, também outro fundo muito conhecido em mercado. Em apenas um mês, é um fundo que já subiu mais de 9%, e isso acontece em vários fundos imobiliários, principalmente nos fundos imobiliários de tijolo, tá? Porque uma inflação mais baixa, mais controlada, beneficia os fundos imobiliários de tijolo. Inflação em baixa, Selic em baixa, faz a economia voltar a andar, voltar a crescer. A taxa de juros de financiamento fica mais baixa. Isso favorece o empreendedor, isso favorece com que mais negócios sejam gerados, isso favorece com que novos imóveis sejam ocupados no fim das contas.
Então, uma taxa básica em queda, uma inflação em queda, tende a fazer a vacância geral do país, né? A desocupação dos imóveis também diminuir, e isso favorece principalmente aos fundos imobiliários aí voltados ao tijolo, sejam galpões, shoppings, lajes, varejo, agro e por aí vai. Fundo de tijolo a gente tem vários por aí. Só que uma coisa acontece nos fundos imobiliários de papel, principalmente os atrelados à inflação. Como eu mostrei para vocês, a inflação tende a vir em queda aí nos próximos meses e nos próximos anos. Então, se você tem aqueles fundos imobiliários, e eu posso passar por vários aqui, como é o caso aí do HCTR 11, que é um fundo imobiliário também muito voltado à inflação, como é o caso do VRTA 11, que também tem muita inflação aí dentro dos seus indexadores. Você vai perceber que esses são fundos imobiliários que apresentam queda, né, de um mês para cá. São fundos imobiliários que veio um momento de queda porque eles estão voltados a essa parte de inflação. O dividendo também deu uma diminuída por conta disso, e muitas pessoas que compraram esses fundos imobiliários simplesmente se desfizeram deles por conta da queda do dividendo. Então, o que acontece nesse momento agora? A gente tem duas saídas: ou comprar fundo de tijolo que está em subida, ou comprar fundo de papel que está em descida. Qual é a minha estratégia nesse momento, Gabriel? Eu vim comprando bons fundos de tijolo já há mais de 2 anos e meio. Desde o início lá da pandemia, eu venho muito forte, todo mês, com constância, comprando muito fundo de tijolo. Tanto que a minha maior posição da minha carteira pública é em um fundo de tijolo HGLG 11, né? Tenho mais de 40 mil reais investido nesse fundo imobiliário, porque eu vim realmente fazendo aí o dever de casa. Hoje, nesse momento, eu não preciso, de fato, pagar esses valores no fundo de tijolo, porque eu já tenho uma quantidade bem relevante. Mas quem ainda está montando sua carteira, começando a investir, eu vejo que ainda a gente tem muita oportunidade em tijolo. Mesmo com a valorização, a gente tem muitas oportunidades, tá? Galpão logístico, lajes, shoppings, compre, porque de fato ainda os preços ainda estão bons. Não olhe só pelo crescimento do último mês para cá, mas leve em consideração também o histórico aí dos valores que esses fundos já chegaram. Por exemplo, o HGLG 11, que hoje, no dia que eu estou fazendo a gravação, ele está por mais ou menos aqui R$170, olha, R$169,50. É um fundo imobiliário que já chegou a bater R$220 em um momento aí da história do mercado de fundos imobiliários. Então ele ainda tem um potencial aí de subida muito interessante. KNRI é outro fundo imobiliário que aqui ele está por R$151, mas já chegou a custar R$200. E vários outros vão nessa mesma vertente. Então, assim, quem tem pouco ou está começando a investir agora, fundo de tijolo deve ser comprado. É uma parte que você vai ter uma valorização bem interessante na sua carteira. Fundo de papel, eu vejo esse em um dos melhores momentos de oportunidade. Ok, o dividendo vai sofrer um pouco aí nos próximos meses por conta de deflação e tal, mas fundo de papel, historicamente, os bons fundos de papel bem geridos, com bons ativos ali dentro, tendem sempre a trazer um dividendo maior do que os fundos de tijolo. Então, ter fundo de papel na carteira também, ao meu ponto de vista, é fundamental. Então, aproveite as oportunidades também em fundo de papel. Então, a lição que eu quero deixar com esse vídeo aqui é a seguinte: você não pode se prender a uma única estratégia, tá? Não só a valorização da cota e nem só os dividendos. Ter uma boa carteira com essas duas coisas aí bem geridas e administradas aí na sua estratégia, na minha visão, sempre é o melhor caminho. Então, aproveita a subida dos fundos de tijolo, sim, porque mesmo subindo ainda tem coisa boa e barata, enquanto você ainda tem tempo, mas não feche os olhos para os fundos de papel, porque eles ainda estão com ótimas oportunidades e que creio eu que não durará por muito tempo. Então a gente, mesmo com o IFIX em alta, Selic para uma tendência de queda para o próximo ano, inflação do mesmo jeito, a gente ainda tem muita oportunidade. Lógico que não são mais as mesmas oportunidades que a gente tinha 1, 2, 3 meses atrás, mas elas ainda existem e creio que, na minha visão, elas permanecerão durante todo o ano de 2022. Então, o momento de você tomar uma ação, uma atitude é esse,
Quero que você deixe aqui agora seu comentário. Qual fundo imobiliário você mais está de olho aí no mercado? É um fundo de tijolo? É um fundo de papel? Onde você está vendo a oportunidade nesse momento? Digita aí para mim, beleza? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se eu conseguir te ajudar aí, deixe seu like e até a próxima.